Fala galera, meu nome é Doc Valdívia e sejam bem-vindos ao The One TV. E depois de uma ausência aí por alguns probleminhas que tivemos, estamos agora aqui novamente para dar uma indicação de série para vocês. E estamos falando de The Good Place, O Bom Lugar, uma produção da NBC, que está disponível na Netflix, e é sobre ela que a gente vai conversar hoje. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês que ajudem-nos, se inscrevam em nosso canal, compartilhem nossos vídeos. Estamos aí produzindo material bem bacana para as próximas semanas, com todo carinho e atenção. Lembrando que o teu tempo é muito precioso e nada melhor que assistir um bom filme, uma boa série, para fazer ele valer a pena. Pois bem, galera, vamos lá então conversar um pouquinho sobre The Good Place. Então, é uma produção que foi feita pela emissora NBC. Ela foi lançada no ano de 2016, teve 4 temporadas, tendo encerrado ali o seu último episódio em 20 de janeiro de 2020. Ele conta com um elenco bem diversificado, com caras ali bem conhecidas e algumas grandes surpresas, inclusive na interpretação. Não é para menos que foi uma das séries mais aclamadas da época dela. A gente já vai conversar daqui a pouco sobre isso. E a história gira em torno de Eleanor Shellstrop, que é uma moça perturbada, cheia de crises, estresse, raiva e coisas bem negativas, que por acidente acaba caindo aonde após a morte? No bom lugar, um lugar onde ela com certeza vê que não é a pessoa que deveria estar ali, afinal de contas foram confundidas, era para ter outra Eleanor Shellstrop, e por causa dessa confusão ela está lá no meio de um monte de gente moralmente boa, que teve uma vida sensacional, e ela com todos aqueles problemas que ela teve durante a vida dela. O elenco central dessa série da NBC gira em torno de Kristen Bell, William Jackson Harper, Jamila Jamil, Manny Jacinto, Darcy Carden e o nosso sensacional Ted Danson. Fazia anos que eu não via Ted Danson nas telas e foi uma coisa muito surpreendente, ver um ator daquele calibre ali fazendo um personagem impecável, elegante, sensacional, que é o Michael, que é o arquiteto do bairro do Bom Lugar, onde a Eleanor acaba despertando depois que teve uma morte trágica. Então Michael criou todo um bairro, um local com várias instalações e tudo de melhor que as pessoas ansiavam quando tinham ali a sua vida na Terra. Então, tudo que eu imaginava de sensacional estava lá. Eu gosto, sei lá, de sorveteria. Nossa, pof, tá lá, tem sorveteria, tem frozen iogurte, tem unicórnio, tudo que imaginar. Pois, afinal de contas, está no bom lugar. E para auxiliar o Michael, o arquiteto do bairro, então entra em ação a Janet, que é uma assistente que existe desde o início dos tempos, que tem todas as respostas do universo para ajudar a gerenciar o bem-estar dessas pessoas durante a sua estadia para o resto dos tempos ali naquele local. Então acontece que Eleanor, logicamente, se sentindo deslocada dali, sabendo que ela é uma fraude, ela vai atrás de ajuda. E essa ajuda aparece aí na forma da sua alma gêmea, o Shiri Anakoye, que é um professor de filosofia e que começa a dar aulas de ética para ela que ela seja uma pessoa melhor. Afinal de contas, o mau lugar reserva as mais terríveis torturas e sofrimentos possíveis para as almas humanas que fizeram tudo de errado na Terra. Tendo esse dilema moral de não poder contar para ninguém sobre a Eleanor e sabendo que ela vai realmente ser mandada para o mau lugar, então o Shiri começa a ensiná-la, dar aulas ali, no começo com muito custo, afinal de contas a Eleanor é uma pessoa extremamente terrível, preguiçosa, não gosta de ler, ela não se importa com as coisas, ela sempre foi uma pessoa muito egocêntrica, então isso acabou gerando aí uma vida bem ruim para ela. E o que acontece no fim das contas? Acontece que o Shiri começa a dar uma amansada nesse espírito combativo da Eleanor e começa a ajudar ela então nessas demandas de tentar ser uma pessoa melhor. Porém, a presença de Eleanor no bairro começa a gerar bugs no sistema e coisas muito loucas começam a rolar, e rola treta e bagunça e um monte de confusão. E nesse meio tempo,
a gente acaba também incorporando alguns personagens, a socialite Tahani Al-Jamil e a sua alma gêmea, o monge silencioso Janil, onde também acabam se envolvendo nessas confusões, e a história toda gira em torno justamente dessas tretas que a Eleanor acaba provocando nesse bairro, né, colocando em risco a sua estadia ali, e o pessoal tentando achar um jeito de salvá-la aí da danação eterna. Daí você vai pensar, poxa, né, 4 temporadas, será que realmente o negócio é bom? Porque afinal de contas nós temos muitos exemplos, né, de séries que a gente vai começando a assistir e vai se animando e de repente dá uma desanimada, a porcaria, daí também os showrunners estão nem aí para o material base. Nossa, a gente tem exemplos gigantescos, vai fazer uma lista aqui só de séries e filmes ruins que tinham tudo para dar certo, mas no caso The Good Place não vai nessa linha. Sim, e a gente vê que Good Place ali numa análise geral tem uma receptividade muito grande, é só verificar a questão da avaliação global da série ali no Rotten Tomatoes, onde a gente já consegue enxergar 97% de avaliação dos críticos e 89% do público no geral. Isso já é uma coisa que, já dá para se animar um pouquinho. Então você puxa por temporadas e você vê que esse negócio melhora ainda mais, né? Onde a gente tem aí 92% e 92% dos críticos e dos telespectadores na primeira temporada, na segunda temporada subindo para 100% e 89% das avaliações positivas, a terceira temporada com 98% dos críticos e 87% do público geral, e encerrando aí a última temporada com 100% dos críticos e 88% do público. No IMDb não é diferente, também a gente consegue aí verificar uma nota muito boa, e quando você puxa por episódio, também a gente verifica que tem uma situação muito positiva. Realmente, a série agradou muito o público e os críticos de cinema, e não é para menos que na época que ela estava sendo produzida e apresentada pela primeira vez, ela teve uma tonelada, né? Ela teve muitos prêmios e indicações, né? A gente separou alguns aqui para vocês terem uma noção ali, sendo 2 indicações para a melhor série de comédia pela terceira e quarta temporada, 2 indicações ao Globo de Ouro em 2019, né, além de outros prêmios, sem falar nos prêmios que os próprios atores e atrizes também receberam, sendo que o Ted Danson teve 8 indicações para o papel dele como arquiteto Michael, além de os prêmios que ele também ganhou. O negócio é bom sim. Então vale muito a pena assistir. A história toda, obviamente, também a gente não, sem dar spoiler, ela vai expandindo a partir desse conceito da Eleanor estar ali no lugar errado e começa a ampliar para a questão da própria discussão de ética e de princípios básicos aí de convivência com a sociedade e realmente o que é o certo e o que é errado. Então, tem um episódio ali, a gente tem outro personagem que aparece mais na quarta temporada, que ele acha que ele sempre está certo, porque ele é sensacional, porque isso e aquilo, e no fim das contas o cara é péssimo, ele é racista, ele é mal educado, ele é snob, e ele, na verdade, está achando que ele está ali porque, nossa, eu estou super certo, né? Então, a gente tem várias pessoas no mundo assim, e já puxa uma coisa que eu sempre falo, né? Se você sempre está certo, alguma coisa, com certeza, está errada também. E a série exatamente toca nesse ponto, mostrando várias situações onde a gente começa a discutir, né, essa parte de integridade de um modo bem descolado, uma comédia muito, muito leve, né, agradável para assistir. São episódios curtos, então giram em torno de 22 a 30, 40 minutos no maior deles, não são todos. Então é uma coisa que até mesmo para a gente, como telespectador, é saudável, né, porque acaba não se amarrando a ter que, puxa, vou assistir uma série, né? E daí eu vou lá e vou procurar, nossa, 58 minutos, né? Eu vou ficar 1 hora agarrado na frente da televisão. Muitas vezes eu não tenho esse tempo. Às vezes precisa de uma coisa mais rápida, mais light. Eu quero assistir alguma coisa antes de dormir. Então, The Good Place vai de encontro a isto, no sentido também de conceder ao telespectador um entretenimento num tempo bem razoável para que você se prenda na história e consiga também assimilar e se divertir, dar umas risadas bestas. É bem bacana, gostei muito da série. E se fosse para pontuar alguns episódios, até mesmo para poder estimular vocês a assisti-lo, que seria o 5º episódio da segunda temporada,
onde fala sobre a teoria do bonde. Basicamente, estou num bonde e o bonde está desgovernado, tem 5 pessoas numa linha e eu posso mudar para a segunda linha, porém tem uma pessoa na outra linha. Então, para qual linha que eu mudo o bonde? Quantas pessoas eu vou matar? 5 pessoas ou uma pessoa? E se a pessoa que está na outra linha é uma pessoa que você conhece? Então gera-se um dilema, é muito engraçado esse episódio. O próximo episódio também que eu falo que eu adorei, inclusive por conta da interpretação da atriz D'Arcy Carden, é o episódio 9 da 3ª temporada, as Janets, onde ela fica interpretando cada um dos personagens ali do nosso núcleo central. Então é muito sensacional ver os trejeitos dela, o jeito como ela age. Ela conseguiu trazer, inclusive, assim, a lembrança de cada um dos 4 personagens principais, e a gente vê uma interpretação muito bacana. Foi além do episódio muito bem sacado, então foi uma direção bacana, uma história legal e uma interpretação perfeita. Tudo para realmente colocar ele como um dos melhores episódios que a crítica apontou também em The Good Place. E por fim, com certeza, o episódio da 4ª temporada, episódio 10, quase lá no finalzinho, que é o Você Mudou o Cara, onde o arquiteto Michael confronta o chefe do mau lugar, o Sean, um demônio terrível e cretino e que gosta de só causar discórdias, e tem uma discussão muito legal, sabe? Essa interpretação novamente do Ted Danson foi primorosa, sensacional, e esse episódio para mim também é um dos melhores da série. Como eu disse, The Good Place está ali no menu de séries da Netflix, mas também você consegue encontrar em outras plataformas com uma certa facilidade. Vale muito a pena ser assistida, realmente eu recomendo bastante, foi uma das maiores surpresas que eu assisti agora em 2023, e também me acendeu um alerta, que muitas vezes a gente, por conta de alguns nomes estranhos, a gente acaba não assistindo alguma coisa ou outra que realmente vai acabar cativando você. Então, até faço uma menção aí, eu adoro assistir anime desde pequenininho. E eu peguei alguns ali que eu olhava e falei, nossa, eu não acredito que eu assisti essa porcaria. E eu fui lá e comecei a assistir e rachava de dar risada. Então, muitas vezes a gente acaba julgando o livro pela capa e isso acaba deixando a gente perder alguma oportunidade sensacional na vida que com certeza pode até marcar alguns pontinhos ali para que a gente possa entrar no bom lugar lá no pós-vida. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer vocês aí assistirem o nosso vídeo. Se inscrevam no nosso canal, isso com certeza vai dar pontinhos para vocês também irem para o bom lugar. Deixaremos aqui na descrição do nosso vídeo alguns produtinhos do nosso programa de afiliados da Amazon. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.